Nosso Guto Graça continua acompanhando tudo o que acontece nas redes do Brasil e hoje o Guto vai começar a contar para a gente um assunto que chamou a atenção depois que o ministro da Educação, o ministro Milton Ribeiro, foi flagrado numa conversa ali, um áudio, dizendo que quem fosse amigo do Gilmar, do pastor Gilmar, receberia algum tipo de benefício na hora das verbas do Ministério da Educação, essas verbas serem liberadas para as cidades. Isso gerou diferenças justamente nas redes, né, Guto? Eu queria que você contasse que diferenças foram essas. Bom dia, Guto. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia, ouvintes. Acho que o que chamou a atenção de pular os olhos, Barão, foi que o volume desse assunto nas redes do Distrito Federal, em percentual, chegou a quase 5 vezes mais do que dentro de São Paulo. Ou seja, para ser exato, 4,8 vezes maior. Parecia que estava o pessoal mais ligado, mais inteirado no assunto, e acabou que o assunto começa já a esfriar, né, como um todo. Você vai para a bolha de apoio, faz uma varredura em 4 milhões de perfis abertos de apoio declarado ao presidente e encontra onde esse assunto fora mencionado, não necessariamente aprovação, mas 45% de engajamentos posteriores de volume total, que era quase que uma relativização, que falava, vivemos momentos de cristofobia, tentar prestigiar uma base não é de aliados, mas é uma cruzada cívica por valores do cidadão de bem, ou seja, até aquele post que estava quase que censurando, ele relativizava. Então, a gente tem que ter, às vezes, muito receio no que lida com o presidente Bolsonaro, pela força que ele tem de algoritmo, que às vezes um ataque pode servir para fidelizar parte da sua base. É muito difícil quando a percepção de fatos errados são vistos como positivo de alguma forma, mas são os novos desafios que a democracia tem que lidar e que, digamos assim, a transparência tem que lidar e compreender. O fato pareceu bizarro, e tão bizarro, Barão, Carla e ouvintes, que a grande vedete do assunto, o que pulou com 8% de todos os engajamentos de rede, quando você rastreava, era o assunto ouro. E, curiosamente, o assunto ouro, Barão, eu não vi nenhum tipo de confirmação do assunto. Ou seja, não estou passando pano, não estou relativizando, quase que a gente novamente entrando no sabor das redes, o assunto que eu não necessariamente vi uma confirmação de gravação ou de nada parecido, foi um assunto que explode com 8% do conteúdo referente ao mesmo, ou seja, a gente vai ao sabor das redes, todos os lados, alguns lados mais, outros menos, mas não tem isenção nesse sentido de dizer, só um lado, não, esse assunto foi um exemplo, 8% de um engajamento, Barão, que chamou a atenção demais, mas que não tinha necessariamente um fato comprovado. Ou seja, se isso acaba que não dá em nada juridicamente ao presidente, Barão, às vezes a sensação que eu tenho é que ele às vezes consegue sair mais forte, quase que vira um assunto, um spin doctor, como se falava, na situação negativa nesse assunto. É compreender movimentação de base, de quem tem uma base fiel, de quem precisa prestigiar uma base fiel, de que tendo uma base fiel sendo atacada por outro candidato, ou seja, compreensão dessas movimentações, Barão. É que o ouro aqui nesse caso, com perdão do trocadilho, é muito valioso para a confecção, para a produção dos memes, né, Guto? É muito. E aí acaba rendendo muita coisa, não tem como, quase irresistível, sim, né? Não abordar. É irresistível, sem contar quando a gente sabe que ouro e criptomoedas são, hoje em dia, lastros usados para coisas não muito certas. Não estou falando mal de criptomoeda nem de ouro, mas que existe a utilização para quase que sai um pouco de alguns tipos de rastreio, existe, ou seja, chama atenção, não tenha dúvida, mas a gente, como eu disse, vai ao sabor muito mais do meme ou do assunto que parece brilhar do que dos fatos. É uma compreensão que a gente tem que ter, que a sociedade está caminhando dessa forma, e mais do que censurar, é tentar compreender e tentar
sei lá, conversar desta forma. Não é aqui, como eu disse, como eu vejo de cima, eu tenho a obrigação de ter essa visão do helicóptero, para o trabalho funcionar. Eu digo, às vezes a gente precisa conversar mais, precisa dialogar mais e querer lacrar menos. Assim, é mais ou menos a sensação que me passa quem vê aqui, como se estivesse olhando as duas bolhas de cima por obrigação, muito mais do que por desejo. Ô Guto, mas você trouxe aqui também dados a respeito de uma curiosidade ou de busca por informações de algo prático, que foi a liberação do FGTS, né? Muita gente foi atrás desse assunto, certo? Carla, foi impressionante. Segunda e terça foi explosão. O que é explosão? Explosão é você chegar a ter 20% do volume de buscas, por exemplo, no horário comercial. Assim, o dito horário comercial ainda é um horário que funciona muito para algumas aferições de Big Data, ou seja, você explodiu o assunto na segunda e terça imensamente. Aí a gente se lembra, e sempre trago isso aqui como uma recorrência, que auxílio emergencial, quando você faz um rastreio de 3 ou de 5 anos, sempre fica no top 5, no top 5 dos principais assuntos, só perde para a Covid. Ou seja, tudo que envolva algum dinheiro a trazer para a economia, no sentido da pessoa física, dá uma explosão de assunto. E não foi diferente com o FGTS. Carla, Barão e ouvintes. Agora, Guto, a gente tem um outro assunto que não está empolgando mais, aparentemente, que é as eliminatórias da Copa do Mundo, né? Por acaso, hoje tem jogo, por exemplo, da seleção brasileira. Dá para entender por que isso está acontecendo, Guto? O pessoal cansou, o pessoal está já classificado mesmo, vamos acompanhar a Copa do Mundo. E aí, Guto? É um somatório de coisas. Eu falo brincando que hoje seria o dia maravilhoso para ser adolescente, poder matar a aula, porque tem jogo de futebol das 6 da manhã até meia-noite, eliminatórias de Copa do Mundo, ou seja, era aquela desculpa perfeita. E isso acaba que vai ter um volume dentro das redes mundiais em torno de 20% de atividade esportiva, o que configura, 35% da pista esportiva, o que configura o domínio do futebol, como se, olha, a Copa do Mundo começou, ok. Só que quando você joga por Brasil, Barão, Carla, digamos assim, o mood de leitura de máquina de hoje vai ter seleção, amanhã vai ter seleção, o que seleção, chega a 9%, ou seja, não é que não empolgue, Barão, é que não está nem se tocando que existe. Então, junto com o já classificado, junto com o time do Tite, que não adianta ele botar os pontas, querer jogar ofensivo, parece que tem um divórcio da seleção com o torcedor, isso é muito claro. Como vai ser essa reaproximação, eu não sei se é com o título, eu não sei se é com grande exibição, eu não sei, Barão. Agora, a sensação de que em véspera de jogo, em dia de jogo, você tem 9% de mood, de comentário de hoje vai ter jogo da seleção, é como se realmente inexistisse a seleção no dia de hoje.